estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a aula 58 de matemática. E o que estudaremos hoje, professora? Hoje o nosso assunto será frações. Muito bem, vamos dar continuidade então ao estudo de frações. E quais os materiais para hoje? Bom, nós precisaremos do nosso material básico, caderno, folhas para anotações, lápis, borracha, apontador e, se você ainda tiver, as suas tiras de frações. Isso mesmo, em aulas anteriores nós construímos com vocês as tiras de frações. Caso vocês tenham aí então na sua caixinha da matemática, resgate-a porque nós iremos utilizar. Então, vamos fazer também o nosso registro de hoje? Coloque a data e o assunto e já voltamos para dar início à aula. Muito bem, então agora vamos relembrar a aula anterior. O que nós estudamos na aula anterior? Na aula anterior, nós conhecemos o sítio do Seu Lobato. Ah, muito bem. Eu ouvi falar que os animais por lá fazem muita bagunça, né? Precisamos organizar o espaço construindo cercados para poder dispor melhor os animaizinhos para que eles não criassem tanta confusão. Ah, muito bem. E com isso, então, vocês conheceram então o conceito de perímetro, não é mesmo? Isso mesmo, que é o contorno de um espaço. Calculamos alguns perímetros e comparamos alguns espaços e descobrimos que, mesmo tendo o mesmo perímetro, o espaço interno pode ser maior ou menor. Muito bem. Então, ali nós temos a demonstração do perímetro do retângulo onde vocês colocaram as vaquinhas e também temos ali onde foi colocado os porquinhos. Muito bem. E para hoje? Bom, hoje nós temos uma nova história. Ali bem próximo ao sítio do Seu Lobato morava uma vovó, que era uma doçura e tinha uma neta muito esperta. Vamos conhecê-la? Vamos sim. Então, para hoje, a história é deste livro, Doces Frações. Vamos conhecê-lo? Hoje vou para o sítio da vovó. O Caio e a Binha também vão. Vai ser muito divertido. Mãe, cheguei! Oi, filha. Sua avó vai chegar logo. Vá tomar seu banho e venha comer. Logo em seguida, a pizza está na mesa. Oba, quero um pedação. Din-dom. Adelaide, deixe esse pedaço de pizza aí e vá abrir a porta. Vovó, Binha, Caio. Oi, Adelaide. Que cheiro de pizza. Chegamos bem na hora. Ainda não jantamos. Oba, pizza. Vamos dividir esta pizza em 6. Um pedaço para cada um. Aceita um pedaço, Dona Elisa? Claro, estou faminta. Agora vou comer um pedacinho de nada. Crianças, obedeçam sua avó. Tchau, mãe. Tchau, pai. No carro. Vovó, podemos brincar no rio? E andar a cavalo? E subir nas árvores? E na cachoeira? E tirar leite das vacas? E pular com os sapos? Ufa! Calma, crianças. Lá veremos o que fazer. Por que eles tinham que chegar bem na hora do jantar? Eu ia comer um pedaço em 3 e acabei comendo um pedaço em 6. Ia comer. Comi. Adelaide, por que você está tão quieta?
Ainda estou com fome, vovó. Nós também! Já estamos chegando, crianças. No sítio, tem um montão de sanduíches na cozinha. E depois, cama. O último a chegar é um sapo listrado. Na manhã seguinte, que cheirinho bom! São as tortas que estou fazendo para vender na praça. O que podemos fazer para ajudar, vovó? Vocês podem ir cortando cada torta em pedaços do mesmo tamanho enquanto vou colher laranjas. Oba! Isso eu sei fazer muito bem. Primeiro, a de chocolate. Se eu fosse comprar, ia querer a metade. Então, vamos dividir essa em 2 partes iguais. Agora, vamos dividir a de morango em 8 pedaços. Gosto de pedaços bem grandes. No que você está pensando, Binha? Eu achava que se dividisse em mais partes, os pedaços ficariam maiores. Vamos então parar um pouquinho com a história e ver o que acontece com o inteiro quando o dividimos. Acompanhe lá na tela. O nosso inteiro, então, neste caso, é a torta. E se nós dividirmos ela ao meio? Então, ela terá 2 partes iguais. Mas cada parte é menor que o inteiro. E se dividirmos em 3 partes? Cada uma das partes será menor do que a torta anterior, que foi dividida em apenas 2 pedaços. Muito bem. Se dividirmos o mesmo inteiro, a mesma torta em 4 partes? Também teremos a mesma situação. Cada uma das partes ficou menor do que na torta anterior. E isso então se repete ao dividirmos em 5 partes, em 6 partes, em 7 partes e em 8 partes. Foi o que as crianças verificaram ao dividir as tortas da Dona Adelaide, não é mesmo? Elas puderam perceber que quanto mais partes tinha a torta, menores ficavam os pedaços. Mas vamos dar continuidade à história? Vamos lá? Não, Binha. Quanto mais a gente divide, menor fica cada parte. Vou dividir a torta de pêssego em 6 partes. Voltei. O que vocês fizeram com minhas tortas? Como vou vender pedaços de tamanhos tão diferentes? Já sei! Os pedaços maiores serão mais caros. E os pedaços menores, mais baratos. Boa ideia! Ufa! Isso está parecendo matemática. Isso mesmo, estamos falando de frações. Frações? Quando dividimos algo inteiro em pedaços do mesmo tamanho, cada parte fica sendo uma fração desse inteiro. Dona Elisa escreveu em cada pedaço com saco de confeitar. A torta de morango foi dividida em 8 partes iguais. Cada parte é 1/8 da torta. Ah, 1/8 quer dizer um pedaço em 8. A de pêssego, o Caio dividiu em 6 pedaços. Então, cada pedaço é 1 em 6. Isso mesmo, cada pedaço é 1/6 da torta. Cada pedaço da torta de chocolate é 1 em 2. Cada parte é metade da torta. Cada metade também chamamos de 1/2. Assim que a torta de uva esfriou, eu dividi essa torta em 4 partes iguais. Qual é a fração de cada pedaço dessa torta? 1/4. Se eu vender um pedaço de 1/4, que fração vai ficar na assadeira? Simples, vão ficar 3 pedaços. Isso eu sei, mas que fração fica na assadeira? Se um pedaço é 1/4, 3 pedaços são 3/4. Mas agora estamos com um problema.
Por quanto vamos vender cada pedaço de 1/4 de torta? Vamos vender 1/4 de torta pelo mesmo preço de 2 pedaços de 1/8. É mesmo! 1/4 é do mesmo tamanho de 2/8. Isso mesmo, crianças! Vejam como vai ficar o preço dos outros pedaços. Eu vou preparar mais tortas. Por quanto vamos vender meia torta, Caio? Descubra, Adelaide. Meia torta vai ter o mesmo preço de 4 pedaços de 1/8. Isso mesmo, que espertinha. Obrigada, obrigada. Agora só falta a torta de pêssego. E qual o preço de cada pedaço de 1/6? Vocês já sabem? Então, agora é minha vez de responder. Já encontramos o preço de 1/2, não é? Sim, e daí? E daí? 3 pedaços de 1/6 vão custar o mesmo que meia torta. E quanto vai custar só 1/6? Simples, é só dividir o preço de meia torta por 3. É mesmo, então saberemos o preço de 1/6. Que espertinha a Binha, não é? Vovó, já sabemos como calcular o preço de cada pedaço. Então, podem devorar esta torta inteirinha, pois é só o que teremos para o lanche hoje. Que doces frações! Adorei! Puxa, que variedade de tortas e quantos pedaços diferentes! Acompanhe. Qual é a primeira? A primeira torta é a torta que foi dividida em 2 partes iguais. Muito bem. E a próxima? A próxima foi dividida em 4 partes. Aqui nós temos então a torta que foi dividida em 6 partes e aqui a torta que foi dividida em 8 partes. O que nós podemos dizer sobre os pedaços? Bom, assim como as crianças perceberam lá na história, nós verificamos que conforme vai aumentando a quantidade de pedaços, menores eles ficam. É verdade. Olha só o tamanho do pedaço de 1/8 da torta. Se nós compararmos com 1/4, é bem maior. Pois é. Vamos então fazer algumas relações aqui juntos? Vejam só. Vamos vender 1/4 de torta pelo mesmo preço de 2 pedaços de 1/8. Puxa, as crianças chegaram a essa conclusão, mas será que eles estão certos? Vamos conferir? Vamos lá. Então, vamos comparar 1/4 de torta Então, nós temos aqui 1/4 com 2 pedaços de 1/8, ou seja, 2/8. Para nós fazermos essa comparação, então nós vamos sobrepor uma outra. Olha só. Tem o mesmo tamanho? Tem sim. E você aí em casa? Qual o material que você pode utilizar então para conferir? Sim, as tirinhas de frações. Acompanhe ali na tela. Então, 1/4 é equivalente a 2/8. E o que nós podemos dizer das frações então? Olha só, utilizamos o sinal de igual para dizerem que eles são equivalentes. Temos outras relações, não é mesmo? Sim, eles tiveram que fazer várias relações para definir o preço das tortas. Afinal, como que eles iam calcular esse preço sendo todas de tamanhos diferentes? É verdade. Então vamos para mais uma. Vejam só. Meia torta vai ter o mesmo preço de 4 pedaços de 1/8. Então, quando nós temos meia torta, nós estamos falando da metade, né? E se nós dividirmos a torta em 8 partes, para que nós tenhamos a metade, vamos ter que pegar quantos pedaços? 4. Vamos 4 é a metade de 8. Olhem só. Então, quem quiser comprar a metade da torta que foi dividida em 8 partes, terá que comprar 4 partes de torta. E com as tiras de frações? Então, nós temos ali que 1/2 é igual a 4/8. Isso mesmo,
Essa foi a relação, então, que as crianças fizeram. E a próxima? Bom, agora nós temos aquela torta que foi dividida em 6 partes. E a conclusão que eles chegaram é que 3 partes da torta custariam o mesmo preço de meia torta. É mesmo, pois 3 pedaços de torta é a metade da torta dividida em 6. Então, nós podemos dizer que 3/6 é igual a meio. Puxa, quantas relações diferentes eles puderam fazer com essas tortas, não? Pois é. Mas o que podemos dizer dos preços? Agora fica mais difícil, né? Quanto será que a avó pagou pelos ingredientes que usou? Mas cada torta tem ingredientes diferentes, né? Além dos ingredientes, será que ela teve mais algum custo extra? O que será que pode ser? Sim, porque quando nós fazemos venda de algum alimento, precisa também ter disponível um guardanapo, um pratinho, né? Algo assim para o cliente se servir. Mas quando nós fazemos algo para vender, nós temos que ter um lucro. E você sabe o que é isso? Nossa, são muitas reflexões. Vamos ver quanto custa para produzir uma torta? Vamos. Então acompanhe. O custo para fazer uma torta depende dos ingredientes utilizados. De acordo com os preços sugeridos a seguir, qual torta deveria ser a mais cara? A de morango, de pêssego ou de chocolate? Bem, observem que nós temos ali os ingredientes separados em 2 partes. Na primeira parte, nós temos os ingredientes comuns, que são utilizados para produzir os 3 tipos de torta. Então, nós temos a farinha, a manteiga, leite, açúcar e ovos. E no outro lado, nós temos os ingredientes específicos para cada torta. Para a torta de pêssegos, precisamos dos pêssegos. Para a torta de morango, os morangos. E para a torta de chocolate, o chocolate. Qual das 3 tortas será que tem um custo mais alto para produzir? Vejam ali na tela que nós temos os valores então de cada ingrediente. Então agora deixaremos um tempinho para você analisar e já voltamos para responder. Então, qual a torta será mais cara? A de morango, a de pêssego ou de chocolate? Como vimos, os ingredientes comuns são utilizados para fazer as 3 tortas. Então ali o preço será igual. A diferença está então no ingrediente específico de cada torta. E entre os 3 ingredientes que temos lá, qual é o mais caro? Vamos analisar? O pêssego custa R$3. O chocolate custa R$4. E os morangos, R$5. Então, a torta mais cara será a torta de morango. Muito bem. Bom,
A dona Elisa calculou um valor único de R$ 40 para cada torta, independente do sabor. O preço dos pedaços varia conforme o tamanho. Vamos calcular? Vamos lá. Quais cédulas eu precisaria para pagar uma torta? Bom, ela custa R$ 40. Nós não temos uma cédula de R$ 40. Não, mas nós podemos fazer algumas composições diferentes. Sim. Vamos sugerir alguma delas? Qual seria a que utiliza menos cédulas? Ah, já sei. Tenho aqui 2 cédulas de R$ 20, totalizando R$ 40. Isso. Então agora nós vamos fazer alguns cálculos aqui com vocês. Então vejam só. Nós temos ali então uma torta que foi dividida ao meio. Então, por quanto vamos vender meia torta? Bom, nós temos aqui a torta, né? E a torta inteira custa R$ 40. Certo. Para vender meia torta, teremos que cobrar a metade desse valor. Ou seja, dividir por 2. 40 dividido por 2. Bom, como nós estamos então com as cédulas aqui, o que você acha? Eu vou distribuir aqui uma cédula para a metade e a outra cédula para a outra metade. Puxa, essa ficou bem fácil, né? Ó, meia torta por R$ 20, a outra metade por R$ 20. Isso mesmo, então cada pedaço da torta custará R$ 20. Meia torta vai ter o mesmo preço de 4 pedaços de 1/8. Essa foi a análise de uma das crianças. Então, se nós temos uma torta dividida em 2 partes e cada parte custa R$ 20 o pedaço, fazemos a relação com a torta dividida em 8 partes. Bom, segundo a Adelaide, meia torta é equivalente a 4 pedaços de 1/8. É Então, verdade? nós podemos substituir aqui. Meia torta por 4 pedaços de 1/8. Ou seja, custará R$ 20. Mas esse será o preço de 4 pedaços. Quanto será que custa um pedaço só? E agora? Como que eu vou fazer se eu tenho apenas uma cédula de R$ 20? Será que nós conseguimos dividir ao meio esse valor? Sabemos que não podemos rasgar o dinheiro, mas nós podemos fazer trocas. Isso mesmo. Então, Eu tenho aqui outras cédulas e nós faremos trocas. Posso trocar por 2 cédulas de R$ 10, mas não vai me ajudar muito. porque nós temos 4 pedaços e apenas 2 cédulas. Então, essa troca, neste momento, não é a mais adequada. Então, vou utilizar as cédulas de R$ 5. Então, 5, 10, 15, R$ 20. Agora nós temos o mesmo valor. Isso, então eu vou retirar esta cédula e vamos substituir por 4 cédulas de R$ 5. Bom, nós temos 4 cédulas e 4 pedaços. Então, quanto custa cada pedaço? Vamos distribuir? R$ 5 seria este pedaço, os outros 5 este pedaço, este e este aqui. Muito bem. Então, cada 1/8 custa R$ 5. Vamos verificar? Muito bem. Cada pedaço, então, custa R$ 5. Vamos vender 1/4 de torta pelo mesmo preço de 2 pedaços de 1/8. Eu lembro que na história eles verificaram que 1/4 equivalia a 2 pedaços de 1/8. Então, vamos organizar a nossa mesa? Vamos lá. Então, eu quero comparar 2/8 com 1/4. Muito bem. Nós já sabemos que são equivalentes, certo? Mas quanto custará? Nós já sabemos o preço de 1/8. Quanto vale cada pedaço? R$ 5 cada pedaço. Muito bem. Então, 5 mais 5,
R$ 10. Olha só, este pedaço de 1/4 de torta custará R$ 10. Muito bem. Então acompanhe ali na tela. Nós temos a torta dividida em 4 partes e já sabemos então que cada pedaço custará R$ 10. E a mesma torta dividida em 8 partes, cada pedaço custará R$ 5. E 3 pedaços de um cesto vão custar o mesmo que meia torta. Isso significa que 3 cestos da torta, ou seja, os 3 pedaços, como nós vimos anteriormente, equivalem a meia torta. Muito bem, então vamos organizar nossa mesa? Vamos. Aqui nós temos os 3 pedaços de um cesto. Muito bem. E meia torta. Quanto custa 3 cestos da torta? O mesmo que meia torta, R$ 20. Ah, muito bem. Bom, eu vou fazer esta composição aqui. R$ 10 mais 5 mais 5. Posso pagar assim? Puxa, mas aí um pedaço vai ficar mais caro do que o outro e eles são todos do mesmo tamanho. Ah, é verdade. E agora? Quanto esse pedaço de torta irá custar? Na história, a Binha deu a solução. Ela disse que deveríamos dividir o valor de meia torta por 3. Ah, é verdade. Mas e se nós fizermos aqui uma estimativa? Se cada pedaço custasse em torno de R$ 6, 3 vezes 6, R$ 18. É um preço abaixo da metade. Então, nós podemos calcular R$ 7 para cada pedaço. Aí nós teríamos 3 vezes o 7. Mas aí o total seria R$ 21. O valor está acima dos R$ 20 que deveria custar. Então, qual conclusão podemos chegar? De que o preço de cada pedaço estará entre R$ 6 e R$ 7 aproximadamente. Fizemos uma estimativa do valor. Isso mesmo. Mas a dona Elisa adora, né, preparar tortas e bolos. Vejam só a próxima situação. Dona Elisa recebeu os 5 netos em casa para o lanche. Ela preparou um bolo e o repartiu igualmente entre as 5 crianças. No dia seguinte, fez outro bolo de mesmo tamanho. Nesse dia, além dos 5 netos, havia outras 3 crianças para brincar. Em qual dos 2 dias os netos de Dona Elisa comeram mais bolo? Essas crianças adoram comer bolo e torta, não é mesmo? Puxa, mas são várias crianças, né? 5 num dia, 8 no outro. E eles sempre querendo comer os maiores pedaços. Então vamos pensar juntos? No primeiro dia, nós tínhamos 5 crianças. Então, a Dona Elisa precisou repartir em 5 pedaços iguais. Muito bem. Já no segundo dia, tinham 3 crianças a mais. Ou seja, esse bolo foi dividido em 8 partes. Então, os pedaços têm que sempre ser iguais para não dar briga. É verdade? Então, qual parte do bolo é maior? Será que 1/5 ou 1/8? Vamos fazer essa reflexão aqui juntos? Vamos. Bom, nós temos aqui a representação, então, com estes discos de frações de 1/5, né? Aqui, aliás, uma torta, né, dividida em 5 partes, e aqui uma torta ou um bolo, né, dividida em 8 partes, certo? Então, aqui nós temos a representação da torta para o primeiro dia, para 5 crianças. E aqui no segundo dia, para 8 crianças. Cada criança comeu um pedaço. Em qual dos dias será que esse pedaço foi maior? Será que eles comeram mais torta no primeiro dia ou no segundo dia? Bom, como aqui as nossas representações são com materiais, nós podemos então pegar uma parte, eu peguei 1/8. E aqui nós temos 1/5. E fazermos esta comparação. Vamos sobrepor? Puxa, olha só a diferença no tamanho. Consegue ver, professora? Olha lá. Ah, é verdade. A parte laranja é maior e a parte laranja representa 1/5.
Muito bem. Então significa que os netos comeram mais bolo no primeiro dia. Então, observem lá na tela. Olhando para os nossos números fracionários, 1/5 ou 1/8? Qual é o maior? 1/5, isso mesmo, foi o que nós verificamos aqui com os nossos discos de fração. Isso mesmo. Então significa que quando o denominador é menor, maiores são as partes. Isso mesmo. Então os netos de Dona Elisa comeram mais bolo no primeiro dia, pois o bolo foi dividido em 5 partes. Então agora é o momento da anotação. Você irá registrar esta situação, irá representar aí com um desenho o bolo do primeiro dia e do segundo dia e vai responder então a esta pergunta: em qual dos 2 dias as fatias de bolo eram maiores? Combinado? Um tempinho aí e já voltamos.
certinho aí com o seu registro? Conseguiram anotar direitinho? Então vamos dar continuidade. Vamos lá. Outros problemas, mesmas ideias. Caio comeu 1/4 de chocolate e Adelaide comeu 1/6 desse mesmo chocolate. Vamos descobrir qual dos dois comeu mais chocolate? O que vocês acham de nós fazermos um registro, então, em forma de desenho, deste chocolate? Vejam só, o Caio, então, ele comeu 1/4 desse chocolate. Então, nós fazemos a representação por um retângulo e dividimos em 4 partes. Uma dessas partes foi o que o Caio comeu. A parte em azul representa 1/4 do chocolate, que é o pedacinho que o Caio comeu. Muito bem. Vamos fazer a mesma representação agora para a Adelaide. Pegamos um retângulo do mesmo tamanho, mas agora dividimos em 6 partes iguais. A parte em rosa representa o pedaço que ela comeu, 1/6. Poxa vida, aí ficou fácil, não é mesmo? É sempre bom fazer essa representação com figuras. Então, quem comeu mais chocolate? Caio ou Adelaide? Comparando, nós percebemos que quem comeu mais foi o Caio, pois o pedaço dele é maior. Muito bem. Ou seja, 1/4 é uma fração maior que 1/6. Muito bem. Mais um problema. Vamos lá. Dona Elisa fez uma pizza de calabresa para o jantar. Ela dividiu a pizza em 12 partes iguais. Dona Elisa e Binha queriam comer, cada uma, 1/6 da pizza. Adelaide, 1/4. E Caio, mais 1/3. Será que uma pizza foi suficiente? Puxa vida, mas agora nós temos frações diferentes na mesma pizza? Vai ser um pouco complicado da gente descobrir se todas essas frações juntas vão completar uma pizza, se vai faltar pizza, vai sobrar. Bom, nós temos aqui então alguns discos de frações. Será que nós podemos usá-los? Eles representam frações como aquelas da pizza que eles querem comer. Então, nós vamos fazer o seguinte. A Elisa e a Binha, cada uma quer comer 1/6 da pizza. Então, vamos olhar aqui para os nossos discos e verificar qual destes discos foi dividido em 6 partes iguais. Ali nós temos o disco inteiro, aqui dividido em 2 partes, aqui em 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então, a Dona Elisa comeu 1/6 e a Binha também comeu 1/6. Bom, agora nós precisamos encontrar 1/4, que é o que a Adelaide pretende comer. Então, a fração, o disco que está dividido em 4 partes iguais é este. Então, este pedaço representa 1/4. Vamos colocar aqui para ir completando a nossa pizza. Muito bem. Agora falta a parte do Caio. O Caio ele quer comer 1/3 da pizza. Então, vamos verificar em qual disco nós vamos encontrar. Lá nós temos o inteiro, aqui dividido em 2 partes e aqui dividida em 3 partes. Uma destas partes é o que Caio quer comer, 1/3. Então, vamos juntar aqui. Olha só, nós quase completamos um círculo inteiro. É mesmo. E quando nós completássemos, nós teríamos o inteiro, ou seja, a nossa pizza com 12 pedaços. Isso significa o que, esse vazio aqui? Puxa, faltou um pedacinho aqui. Esse pedaço provavelmente vai sobrar, porque aqui nós temos o que a dona Elisa vai comer, a Binha, a Adelaide e o Caio. Muito bem. Então, este espaço aqui é o espaço da pizza que irá sobrar. Então, uma pizza será suficiente. Mas nós ainda não sabemos quantas fatias cada um vai comer. É verdade, porque aqui elas foram divididas em tamanhos diferentes. Como que nós vamos fazer? Bom, nós temos aqui uma pizza. E nós podemos então utilizar esses pedaços para descobrir quanto cada um vai comer.
Muito bem. Essa nossa pizza ela foi dividida em 12 partes, assim como a do nosso problema. Vamos montar essa pizza então aqui para nós termos uma ideia de como vai ficar? Vamos. Pronto. Ajeitar aqui. Pronto. E agora nós precisamos dividir essa pizza conforme o pedido de cada um. É verdade. No primeiro pedido, a dona Elisa e a Binha queriam comer apenas um cesto, cada uma. Ou seja, essa pizza teria que ser dividida em 6 partes. Como que nós vamos fazer para dividir todas essas fatias em 6 partes iguais? O que você acha de nós dividirmos primeiro ao meio? Pode ser. Quanto é a metade de 12? 6. Então, metade aqui e a outra metade aqui. Agora, cada metade terá que ser dividida em 3 partes iguais. Muito bem. Então, e cada uma delas comeu um cesto. Então, aqui nós temos um cesto. Aqui nós também temos um cesto, mais um cesto, um cesto, um cesto e um cesto. Muito bem. Então, lembram que as partes de um cesto eram essas amarelas? Então, isso corresponde a parte que a dona Elisa comeu e a parte que a Binha comeu também. Muito bem, ou seja, 2 pedaços de pizza cada uma. Muito bem. Agora, vamos verificar a parte da Adelaide. A Adelaide, ela queria comer 1/4 da pizza. Então, vamos voltar os nossos pedaços aqui. E para ter 1/4, em quantas partes nós precisamos dividir a pizza? 4 partes. Bom, começamos dividindo ao meio? Vamos. Já sabemos que são 6 pedaços. Então, a metade equivale a 6 pedaços. Muito bem. E agora temos que descobrir qual é a metade da metade. Metade de 6? 3. Então, nós temos aqui 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Muito bem. Então, quantos pedaços de pizza o Caio comeu? A Adelaide comeu. É verdade. A Adelaide comeu 1/4. Se aqui nós temos a representação de 1/4 da pizza, então ela comeu 3 pedaços. Isso mesmo. Agora sim que nós vamos conferir quantos pedaços o Caio comeu. Isso. O Caio queria comer 1/3 da pizza. Puxa, ele é guloso, hein? Será que ele vai comer mais pedaços? Ou menos? Mas a gente viu que aquele pedaço dele é bem grande, né? É verdade. Opa, este daqui. Isso aí. Bom, para ter 1/3, precisamos dividir a pizza em 3 partes iguais. Se nós temos 12 fatias, temos que dividi-las em 3 partes. Ou seja, 4 pedaços para cada 1/3. Isso aí. Então, temos aqui 1/3, 1/3 e mais 1/3. Então, o Caio comeu 4 fatias de pizza. Muito bem. Então, acompanhe lá na tela. Será que uma pizza foi suficiente? Vimos que sim, não é mesmo? A dona Elisa, então, comeu 2 pedaços. A Binha também comeu 2 pedaços. A Adelaide comeu 3 pedaços. E o Caio comeu 4 pedaços. E ainda sobrou um pedaço da pizza. Muito bem. Então, todos comeram a fração de pizza que queriam e ainda sobrou um pedaço. Puxa, eles devem ter ficado satisfeitos, não é? Com certeza. Quanto aprendizagem para hoje, não é mesmo? Então vamos ver o que nós aprendemos hoje? Sim, identificamos e comparamos frações. E também vimos que frações podem ser doces e bem úteis. Muito bem, pessoal. Nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.